E aí, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo vai ser até rápido, é só para eu trazer aqui, vai servir mais como para duas coisas, na verdade. Uma forma de posteriormente eu acompanhar essa minha evolução de projetos e tudo mais, mas também para mostrar para vocês a realidade de projetista, tá bom? Então vamos lá. O que seria esse vídeo? É um resumo dos projetos que eu estava trabalhando nesse mês de julho de 2026, tá? Inicialmente, eu queria mostrar o seguinte, começar pelos projetos novos, tá? Os projetos que eu fechei esse mês foram 3 projetos, tá? E eu postei um vídeo sobre projetos que engenheiros eletricistas podem fazer, tá? Nesse vídeo eu falo muito sobre projetos que eu acabei de pegar nesse mês. Então é a realidade mesmo. Existe a possibilidade de você pegar aqueles projetos que eu comentei nesse vídeo anterior. Aqui, o primeiro projeto foi de uma PMUC, né, que é uma edificação de condomínio. Tinha, de cabeça, eu não lembro quantas unidades consumidoras tinha naquele condomínio. Acho que eram 12, 12 ou 11 unidades consumidoras, tá? Acho que eram 11. 11 mais um, né? A gente coloca esse um porque isso aqui é das UCs, as residências, né, os moradores que iam ficar, os apartamentos, e isso aqui é das cargas comuns, que é do condomínio, do próprio condomínio, tá? Então era essa PMUC de baixa tensão, ela não foi finalizada, esse projeto não foi finalizado, por quê? Porque eu submeti na Enel, na distribuidora, né? Então, atualmente está em análise pela distribuidora. Mas era de baixa tensão, então é bem tranquilo. E era só o padrão de entrada, tá? Isso é importante. Esse projeto aqui é só o padrão de entrada de uma PMUC, tá? De uma PMUC. Ou seja, dizer se o poste, onde vai ficar o poste, onde vai ficar o ramal de entrada desse circuito, como é que é a conexão dos medidores. Então, nesse caso aqui de PMUC, seria padrão de entrada, né? Como é a localização do poste e a localização do centro de medição, onde vai ficar esses 12 medidores, né? Esses 12 medidores, tá? Então, simples, você está aguardando a aprovação da distribuidora. Segundo projeto, SAVE, né? Sistema de alimentação de veículo elétrico. Esse aqui era só de uma unidade consumidora e localizado também no condomínio, não era de residência, tá? Então, tá aparecendo mais essa questão aqui. Tem que ter um projeto, tá, para poder fazer essa verificação. Verificar se a instalação desse carregador, sistema de alimentação, né, vai necessitar do aumento de carga daquela unidade consumidora. Então, tem que ser visto isso. E um de automação, um pouco robusto, na verdade, mas automação no sentido de conexão, encaminhamento, né, do circuito de controle e a conexão com os equipamentos de automação, CLP, inversores de frequência também tinham, e fazer diagramas e a planta baixa desses encaminhamentos. Então, era diagrama, encaminhamento e memoriais, tá? Também apareceu isso aqui. Fora esses, isso é uma coisa que vai ser corriqueira em questão de projetos, que é o acompanhamento de projetos anteriores, tá? Tem 5, na verdade. E quais são esses acompanhamentos? Um projeto de entrada de média tensão, tá? Subestação aérea, 112,5. Tem dois, na verdade. Tem dois projetos que eu estou acompanhando dessa mesma potência de subestação aérea. Um projeto multidisciplinar de Revit, no sentido de que são disciplinas em Revit que de várias áreas, elétrica, civil, elétrica e civil, mecânica também tem. Isso aqui é em parceria com outras pessoas, né? Não é somente eu, mas seria transpor um projeto do DWG, né, do AutoCAD, para o Revit, tá bom? E dois projetos também multidisciplinares referentes a dois hospitais, tá?
Como assim multidisciplinar? Como eu falei antes, são várias disciplinas. Nesses 3 aqui, eu não tô fazendo sozinho, tem outras pessoas, justamente por ser multidisciplinar, tá? Eu fico mais na parte de elétrica e coordenação das entregas, tá bom? Então, temos 8 projetos ativos, poderia dizer assim. Beleza? Deixa eu ver aqui. Na próxima página, eu queria trazer essa realidade em questão financeira, né? Os acordos que foram feitos, tá? Isso aqui é a minha realidade, tá, pessoal? Vocês, em cada uma das regiões, podem fazer acordos de diferentes formas, com diferentes valores, valores maiores ou menores, tá bom? Minha realidade está sendo essa. PMUC, de baixa tensão, simples, foi rápida, e eu fiz a cobrança desse valor, e fora isso tinha o valor da RT, tá? E eu coloquei sem entrada, tem 2 aqui que foi sem entradas. E esses 2 aqui foram sem entradas por um acordo que eu fiz com eles, tá? Então não tem, mas eles vão pagar. Isso é certeza, é de confiança. Então, eu vou até trazer uma aula depois a questão de quando receber entrada e quando é seguro não receber, tá? Você trabalhar sem ter aquela entrada. Normalmente, 50% eu coloco do valor, tá bom? Para entrada. Mas os valores foram esses, da PMUC, do Save também. Save foi bem mais simples, tá? Foi bem mais tranquilo. Então, é um valor menor. Eu não tenho muita referência desses valores aqui de Save, tá? Na verdade. Mas, como era para uma pessoa de confiança, eu coloquei esse valor tranquilo. Automação. Esse aqui foi importante. Esse aqui é um projeto mais robusto, porém, o valor que eu coloquei para ele não foi alto, tá? Não foi alto. Por quê? Esse projeto aqui, ele vai abrir portas para outros projetos com a mesma pessoa. Então, nesse caso, isso vai acontecer muito. Você precisa fazer algumas entregas antes, ganhar confiança de certos clientes que conseguem trazer projetos para você pegar esses outros projetos. Então, abaixar um pouco o preço, pegar esses projetos, desenvolver bem e conseguir pegar outros, tá? Então, o valor total desse mês de julho, dos projetos do mês de julho, foram esses aqui, tá? 2.200. Fora aqui, isso é o total, mas não recebi. Esse da PMUC está em análise ainda pela distribuidora. O do Save, esse aqui já foi entregue, tranquilo. E esse aqui da automação, 50% foi em julho, mas os outros 50% vai ser só na entrega, que vai ser dia 3, tá? Dia 3 em agosto. Então, se for entregue tudo certo, o restante. Então, mais ou menos esse valor aqui em julho, tá? Em julho. Dos que eu estava acompanhando, né? Entrada de média tensão, considerou um valor, mais a RT, e os 50% agora está aguardando somente a aprovação da Enel. Essa análise, essa aprovação, é 30 dias, tá? A distribuidora tem 30 dias para poder realizar essa análise e a aprovação ou reprovação. Mesma coisa para isso, tá? Ficou um valor padrão que eu estou cobrando, 1.000 mais a RT. A RT está 110, alguma coisa assim, tá? Multidisciplinar no Revit. Esse aqui, como é muito mais robusto, mas o valor é, é menor, na verdade, pela quantidade de disciplinas, e esse valor não é somente, seria somente meu, né? Esse aqui seria somente meu. Mas ele é bem robusto. Novamente, esse projeto aqui, ele foi um projeto que foi utilizado para conseguir outros projetos, beleza? Então, esse valor aqui, pela complexidade e dimensão do projeto, eu acho baixo, tá? E tem outros 2 que eu estou acompanhando. A gente já fez os projetos, tá? Mas não recebeu nada, por quê? São projetos de licitação. E o acordo que a gente fez com a empresa, que pegou essa licitação, é o seguinte: a gente faz os projetos, faz as entregas, e após a aprovação desses projetos, dessas entregas, a gente então, quando liberarem o orçamento da licitação para a empresa,
ela ia repassar o valor dos projetos, tá? E novamente é multidisciplinar, cada pessoa envolvida no projeto teria uma porcentagem, uma parte desses projetos, tá? Do valor desse projeto. Então, a gente pode ver o seguinte: tem projeto, tá? O ponto é saber especificar os valores, tá? A partir da sua realidade e da forma como você tem um contato com esse cliente e da possibilidade desse cliente trazer mais projetos, tá bom? Porque não adianta de nada você cobrar um valor muito alto e sua entrega não ser boa. Não adianta. Tem que ser boa. Você pode cobrar um valor que permite que o cliente aceite, tá? E consiga mais projetos com aquele cliente. Vamos ver aqui. Tem só mais uma página, eu acho. Seguinte, projetos do mês de agosto. Tem um acompanhamento daqueles projetos. Eles ainda estão sendo acompanhados, estou esperando a aprovação da Enel, né? Mas 2 projetos já apareceram, né? Na verdade, um, né? Um projeto de rede de você fazer o encaminhamento da rede, seja de distribuição, a rede que vai alimentar casas, seja de iluminação, tá? E o acompanhamento dos projetos de julho. E ainda está no radar outros projetos, mas eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que esse ponto aqui é legal. Os projetos foram esses, tá? Ao total, eu estou trabalhando em 8 projetos, e já vai aparecer, já tem o nono, né? Que é aquele projeto da rede. Então, tem uma realidade promissora aqui. Eu espero que os projetos do hospital saiam logo, os valores. Esse aqui do Revit é o que está me dando mais dor de cabeça no sentido de complexidade que ele tem, tá? O do Save é bem tranquilo, pessoal. Depois eu vou colocar. Esse aqui também eu fiz em Revit, tá? Eu fiz em Revit. Esse do Save. O do PMUC, tranquilo também, no sentido de que é um padrão, é fácil de fazer, tá? Do automação, também estou tendo um pouco de dificuldade pela complexidade, mas dificuldade que eu digo, eu tenho que investir mais tempo para isso ficar ok, ficar bom, um projeto bom. Outros projetos que são padrões, é esses aqui de entrada, tá? Depois eu vou trazer até um vídeo e material padrão para submissão de projeto de 112 até 300 kV subestação aérea, tá? Então, fica de registro 8 projetos, né? Estou acompanhando nesse mês, que eu acompanhei no mês de julho, que já passou. Questão dos valores foram esses, tá? Esses aqui ainda estão pendentes. Vai vir somente, talvez, nesse mês de agosto. Aí, no resumo de agosto, eu vou comentar sobre esses. E também comentar sobre essas aprovações, possíveis aprovações ou não, né? E esse aqui também da PMUC, se foi aprovada, resumo de agosto, eu venho trazer, tá? E se esse aqui do Revit deu certo, e a mesma coisa com esse aqui da automação. Esse da automação, que ele está liberando, é, deixa eu ver aqui, liberando para esse projeto aqui de distribuição, é o mesmo cliente, tá? Então, eu estou nesse esquema atualmente. Minha realidade, novamente, não quer dizer que esses são os valores fixos, não tem valor fixo de projeto, você define, tá? E seria isso. Com o tempo eu vou trazendo mais conteúdo, mais informações sobre essa questão de projetos. Beleza, pessoal?